O Ministério da Educação autorizou a liberação de R$ 1 bilhão para universidades e institutos federais em todo o país. Está conosco nessa edição do Jornal da Manhã, nesse feriado de 7 de setembro, o ministro da Educação, Mendonça Filho. Ministro, bom dia, obrigado pela sua atenção. Bom dia, ouvintes. Prazer meu estar com vocês na Jovem Pan nessa manhã. Ministro, como que esse dinheiro será repassado? Porque a gente sabe que a situação das universidades é dramática, inclusive universidades que têm hospitais que são ligados ao ensino também estão numa situação dramática. Esse recurso pode ir também para os hospitais ou aí já é com o Ministério da Saúde? Bom, na verdade, eu, contra-argumento que a situação das universidades não é esse drama todo que tem sido propagado, porque a rigor, há 2 anos que o MEC não conseguia cumprir 100% de liberação dos recursos para as universidades federais no Brasil. No ano passado, depois de 2 anos, nós cumprimos 100% do custeio programado para todas as universidades e institutos federais no Brasil. E neste ano, nós já liberamos ou disponibilizamos para gasto, ou seja, para efetiva despesa por parte das universidades, 80% do orçamento de custeio. Então eu realmente confronto e coloco um contraponto na argumentação de que faltam recursos para as universidades, porque se nós estamos no mês de setembro e já disponibilizamos 80% dos recursos para custeio da máquina em funcionamento das universidades, evidentemente não faz sentido alegar falta de recursos para manutenção. Eu acho que uma grande confusão e algumas universidades têm dificuldade de gestão, outras se utilizam muito mais de um mecanismo de pressão política para acomodar talvez as suas dificuldades internas ou satisfazer grupos mais radicais dentro das universidades do que propriamente uma alegação fundada em fatos. Então, não existe nenhuma argumentação que sustente falta de recursos na manutenção e até mesmo em investimentos nas principais obras nas universidades federais do Brasil. Ministro Mendonça Filho, bom dia. Marco Antônio Villa, ministro. Bom dia, Vila. Bom dia, ministro. Durante o governo do PT foram criadas muitas universidades federais e algumas ampliaram as suas unidades de forma, na minha leitura, ministro, absolutamente irresponsável em universidades que não eram necessárias nos locais que foram instalados, unidades, cursos. Eu imagino que é uma situação difícil agora para o senhor administrar essa herança maldita no campo das universidades, inclusive com recursos, porque são muitas unidades. Eu confesso que algumas delas eu nem sabia que existia. Vez por outra eu vejo um noticiário, alguma coisa. Como é que vai ser? Quer dizer, foi interrompido esse processo de criação de universidades? Como é que ficou isso, ministro? Por favor. Foi sim, Vila. Na verdade, para você criar uma universidade, você precisa de lei federal, sim, cuja competência é exclusiva do presidente da República. Não há iniciativa, por exemplo, de um parlamentar que possa criar uma universidade federal. É exclusivamente competência do Executivo, portanto, do presidente da República. Não tem nenhuma iniciativa que tenha sido praticada nesse sentido pelo atual presidente Temer. De fato, houve a criação de várias universidades, ainda nos governos do PT, da ex-presidente Dilma, ou pelo menos a proposta, e também do ex-presidente Lula. E a gente tem que cumprir o que está aprovado na lei e na própria Constituição, que está definido em termos de autonomia universitária. A repartição de recursos para cada universidade federal no Brasil se dá a partir de critérios de uma matriz que leva em consideração o universo das matrículas em cada universidade, o tamanho dos campi e, naturalmente, aquele quantitativo mínimo necessário para que você possa manter uma universidade em funcionamento. O que nós estamos querendo evoluir é expor publicamente esse quadro. Você tem universidades do Brasil cuja relação professor-aluno é muito baixa. Você tem universidades no Brasil onde você tem uma relação também de oferta de vagas pelo custo empregado, investido naquela universidade, baixa também. Então é necessário você alcançar patamares mais elevados, porque, afinal de contas, quem banca os recursos para a manutenção da universidade é o contribuinte, evidentemente que ele quer bem empregado seu recurso
proporcionando o acesso, principalmente aos estudantes que mais precisam no Brasil de acesso à universidade pública e, nesse caso, uma universidade federal. Deixa eu só aproveitar uma questão para o senhor. O senhor é uma liderança nacional do DEM e é inevitável eu fazer essa pergunta ao senhor. Por não. Nós temos a eleição presidencial de 2018. Tudo indica, não sei, eu vi uma declaração do deputado Rodrigo Maia que o DEM lançaria um candidato a presidente da República em 2018. O senhor João Dória, aqui em São Paulo, prefeito de São Paulo, tudo indica, ele se manifestou seu interesse em ser candidato a presidente. Pelo andar da carruagem, dificilmente o será pelo PSDB, tendo em vista que a inserção na estrutura do Partido Nacional é do Geraldo Alckmin, não dele. E haveria a possibilidade dele sair candidato pelo DEM. Existe essa possibilidade, ministro? Bom, Vila, na verdade, o João Dória, prefeito de São Paulo, e uma pessoa que tem uma relação pessoal, e também o Geraldo Alckmin, governador, com quem estive ontem à noite, até num evento aqui em São Paulo, eu me encontro nesse instante em São Paulo, e também uma pessoa que eu admiro e respeito bastante, ambos são do PSDB. Eu acho que seria absolutamente inconveniente e inadequado da minha parte, como um homem que tem relação com os dois, me meter numa disputa como essa, né, que envolve o próprio PSDB. Eu espero que haja um entendimento no PSDB, não há nenhuma disposição do Democratas de, eu diria, estimular qualquer que seja a divisão, tendo em vista a representatividade dos dois personagens. Eu acho que é legítimo por parte do nosso partido buscar um nome que possa empunhar umas bandeiras que defendemos, de um Brasil onde a iniciativa privada não seja tão sufocada pelo setor público, onde as liberdades individuais e o Estado não seja, vamos dizer assim, sufocante como é no Brasil, e as liberdades individuais que foram muito sufocadas durante as gestões do PT, com uma intervenção indevida na vida das pessoas, abusiva, e a gente vai buscar justamente alguém que possa empunhar essas bandeiras e oferecer essa representatividade alternativa ao povo brasileiro. Quanto ao futuro de Dória dentro do PSDB, eu acho que quem pode falar por ele é o próprio prefeito da cidade de São Paulo, que deve resolver, como assim, esse assunto internamente dentro do próprio espaço tucano. Ministro da Educação, Mendonça Filho, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom feriado, ministro. Obrigado, um abraço, bom dia a todos e um bom feriado para todo o Brasil, especialmente para São Paulo.